Eu recebi um comentário em um dos vídeos, do Peterson sobre o Trivium e o Quadrivium, que são essas 2 obras aqui. Neste vídeo eu pretendo falar, mas antes disso sobre isso, sobre a mensagem dele, mas antes disso um disclaimer aqui, eu não, vou falar aprofundadamente sobre essas 2 obras, até porque não as conheço tão bem assim. Hã, muito mais eu vou dar minha opinião sobre, se só existe esta via, para se ter uma formação robusta, né, se somente através do Trivium e do Quadrivium se pode, ter uma formação robusta. Bom, se você ainda não é assinante do canal, se inscreva, isso me ajuda bastante para continuar o trabalho que eu faço aqui. Bom, o Peterson escreveu o seguinte: fala, Thiago, muito obrigado por não ter desistido do teu propósito aqui no YouTube. O Peterson está fazendo referência aí a um período que eu tive que ficar sem fazer vídeo, foi quase um ano sem fazer vídeo, mas eu acho que as coisas estão se acertando, não idealmente como eu queria, né? Produzir vídeos todos os dias, principalmente levando em conta os propósitos desse canal. Esse canal tem 4.000 vídeos e o propósito é 30, 40 mil vídeos. Mas o trabalho está seguindo, graças a Deus. O teu trabalho muda vidas, muito obrigado, Peterson, se o leitor souber aproveitá-lo. Enfim, vou aproveitar a deixa deste vídeo para lhe perguntar algo que me vem incomodando há tempos. Desenvolveu-se nos últimos anos uma retomada à pedagogia antiga em uma certa bolha intelectual do Brasil. Bem, eles defendem com facas e dentes que a única educação e o único tipo de leitura são os que advêm do trivium. Todo o resto de leitura, por mais que pareça séria, não conseguiria penetrar nas camadas mais profundas do texto. Mas aí olho para ti, um cara em que sempre confiei intelectualmente, em quem eu sempre vi uma profunda sinceridade. Aí ele abre um parênteses aqui. Lembro-me de que já fez confissões pessoais no curso da Montanha Mágica. Que postura hei de exigir além dessa para ter-lhe confiança? Todavia, não posso dizer o mesmo dos defensores dessa doutrina. Não tenho confiança deles. Não estou dizendo que são falsos, apenas não sei se são sinceros. Podem muito bem estar apregoando essas ideias nas mentes das pessoas para venderem seus cursos. Então venho perguntar a ti: você realmente acha que sem este estudo completo do Trivium é impossível atingir tais camadas de significado? Eu sinceramente não concordo com isso, mas quem sou eu ao lado daqueles gigantes advogados? Um moleque que leu e entendeu muito pouco até então. Quero saber de ti, Tiago, em quem confio, quem eu sei que já leu e já entendeu bastante. Essa retomada à educação clássica é realmente necessária. Bom, então acho que tem várias questões aqui. A primeira questão é sobre você se considerar um moleque, Peterson. Sim, eu acho que nós temos sempre que ter essa modéstia intelectual, né? Temos que sempre ter essa humildade, afinal de contas, a pessoa que sabe, sabe que é um idiota, né? Então, demorou muito tempo, por exemplo, para mim mesmo descobrir que eu sou um idiota, né? E hoje em dia a minha estupidez, ela digamos assim, ela sempre está ali, né? Ou seja, a ciência da minha ignorância sempre está ali, isso é importante. Dito isso, é importante você saber que na vida intelectual, a coisa mais importante de longe é a honestidade intelectual, né? O que que eu quero dizer com honestidade intelectual? Então, não estamos falando sobre discussão de plágio, de qualquer coisa assim. Então, honestidade intelectual é você não fingir que você sabe aquilo que você não sabe e, em contrapartida, não fingir que você não sabe aquilo que você sabe. É você dar ao seu conhecimento a medida correta, né? Então, é você ler um livro de filosofia e é um filósofo respeitadíssimo, e você olha para aquilo e fala: "Para mim isso aqui é uma estupidez", né. Isso é mais importante do que você ter várias frases onde você coloca a mão no queixo e fala: veja bem, de acordo com Nietzsche, Heidegger, blá-blá-blá, Aristóteles, Platão", percebeu? Isso é o mais importante na vida intelectual. Primeiro de tudo é honestidade intelectual, né.
Quando, por exemplo, que eu finjo que eu não sei aquilo que eu sei, quando alguma verdade me perturba. Então, por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa, principalmente na vida moral, isso é importantíssimo. Estou fazendo alguma coisa e de repente eu sei que o que eu estou fazendo eu não deveria estar fazendo. Só que eu finjo que eu não sei, né? Então, esse é o primeiro passo na vida intelectual. Depois, o esforço, a dedicação, o amor pela verdade e assim por diante, né? Bom, dito isso, eu acho que eu já meio que comecei a responder a pergunta sobre o Trivium, né? Só que antes disso, vamos ter algum cuidado aqui. Repare, as bolhas, elas não. A maioria, eu acredito, eu prefiro ter fé no humano. Eu acredito que a maioria das bolhas, elas não são feitas por maldade, né? Uma pessoa que diz essa filosofia é a única filosofia possível, na grande maioria das vezes, ela não faz isso com o espírito maquiavélico, digamos assim. É que você começa a estudar algo e algo começa a te dar resultado. E por outro lado, as outras posturas, as posturas contrárias às suas, você conhece superficialmente. É claro que o teu instinto, e um instinto muito nobre, afinal de contas, um bom intelectual ele cava em vez de ficar passeando, é você se aprofundar mais ainda naquilo que você está estudando. E quanto mais você se aprofunda naquilo que você está estudando, ou de um certo modo de ver a vida, ou de ver a verdade, a vida intelectual, qualquer coisa assim, mais aquilo vai fazer mais sentido para você e menos as outras coisas vão fazer sentido para você, né? Isso é o natural. Quando que isso é perigoso? Quando passa pela desonestidade intelectual. Então vamos supor que eu sou um Nietzscheano e eu acho que tudo é filosofia Nietzsche. Nietzsche é o filósofo mais importante de todo mundo. E de repente eu escuto alguém criticando o Nietzsche. E, no fundo, eu sei que faz sentido essa crítica. Aí eu tapo os meus ouvidos para isso é desonestidade intelectual. Eu finjo que não estou vendo algo que realmente estou vendo e continuo defendendo o meu Nietzsche, né? Então esse que é o problema. Então, olha, quando a pessoa defende o trivium, né, como o único modo, eu acredito que funcionou muito bem, né? Afinal de contas, nós temos aí centenas de anos comprovando a eficácia do trivium, né? Então, eu posso compreender aqueles que defendem como é que é? Verozmente, não, errei a palavra. Ferozmente, verazmente, ou qualquer coisa assim, o trivium. Eu concordo com isso. Mas eu também concordaria com pessoas defendendo algumas outras abordagens pedagógicas, né? Tem abordagens pedagógicas que são é, inaceitáveis, não tem como defender, né? Então, por exemplo, esse espírito moderno, que o mais importante em você criar numa pessoa é o espírito crítico, né? Desde a criança de 3 anos que está aprendendo a ler, ela tem que ter espírito crítico, isso é uma coisa absurda, né? Uma coisa inaceitável, né? Mas, entre as obras boas, entre as abordagens boas, eu consigo entender, né? Disso, para apontar o dedo para a cara das outras pessoas e falar: "Se você não estudar isso, você é um imbecil", aí é claro, já há novamente um extremismo, né. Então, se eu pudesse, na minha ignorância em relação ao Trivium, falar algo sobre ele, eu falaria: "É bom, mas não é a única coisa", né. Tanto é que a minha formação intelectual não passou pelo Trivium. Eu comprei o Trivium há, sei lá, 4 anos atrás e nunca estudei essa obra, né. Hã Então, é interessante você ter uma boa base de lógica, de retórica, de gramática, com certeza absoluta, né? Mas, por exemplo, a abordagem que eu gosto de trabalhar é a abordagem literária, né? Então, o que que é abordagem literária? Você ir à obra e você se dedica à obra e você faz dessa obra algo extremamente real e você leva aquilo como se aquilo fosse e se torna algo mortalmente sério e você vai para onde precisar. Quer seja filosofia, história, sociologia, psicologia, você pega toda a sua capacidade para servir aquela obra. E bem frequentemente você vai ver que a tua capacidade não é suficiente, né? E aí o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que expandir os seus horizontes para que, por exemplo, Dostoiévski caiba em você. Percebeu? Eu amo essa postura, porque eu sempre amei essa hum,
esse desejo de vida, esse desejo de experiência. Eu quero é viver, né? E a literatura dá isso. Então eu gosto muito de partir da literatura para as outras coisas, né? Bom, eu acho que eu meio que respondi sobre a observação de fazer confissões. Repare, o Peterson aqui está fazendo referência a um grupo de vídeos que eu fiz, um curso sobre a Montanha Mágica de Thomas Mann, e eu propunha perguntas. Ainda está aqui no canal, se alguém tiver interesse, vá lá. Eu propunha perguntas conforme eu iria lendo, né? E necessariamente as perguntas têm que passar pelo cunho pessoal. Eu não posso querer analisar Machado de Assis novamente na minha Torre de Marfim, e Machado de Assis, o seu tempo. Se o Machado de Assis não fala a mim, a literatura não está desempenhando o seu papel original. Se o Machado de Assis não pode me mudar, ela não está desempenhando o seu papel original, que é vida, né? Se eu realmente vivo, eu estou sujeito a mudanças. Então, bom, respondendo, não sei opinar sobre as bolhas, né? Porque eu tento ficar fora delas, não só por uma, né? Não que eu seja alguém nobre, né? Eu não entro em bolhas, simples motivo pelo qual, digamos assim, eu não tenho capital social para estar numa bolha, eu não tenho um grupo de pessoas me volta, só eu e eu, né? É basicamente isso. Existem várias pessoas, vários canais, vários estudiosos que eu admiro grandissimamente, né? Mas não é eu que sou parte daquela bolha, né? Eu admiro os caras. E eu tenho a vantagem e a desvantagem. A vantagem é que eu não preciso ser pressionado a comprar ali uma agenda para ter as suas opiniões, né? E é claro, a desvantagem é que eu sou mais sozinho e assim por diante. Então, sobre as bolhas eu não consigo opinar tão bem assim, só é claro que o conselho não se preocupe em estar numa bolha. Se dedique aqui, tanto por estar em uma bolha, você está com medo de estar em uma bolha, quanto para quebrar, sair de uma bolha. Você está com medo de sair da sua ideologia, já é um termo pejorativo, mas da sua verdade, da verdade que você descobriu. Então não se preocupe com isso. A verdade ela vai te levar para onde ela for, se você for sincero. Deixa eu mudar minha frase. A verdade ela vai te levar para onde você deve ir, se você for sincero, né? Então nem tenha medo de estar em uma bolha, como não tenha medo de sair daquela área que você considera da verdade. A verdade não precisa que você a ajude, né? Se você for sincero, ela te carrega, né? Então, voltando, se você está estudando algo, continue com esse algo. Se esse algo continua te chamando, continue a estudar. Se você vai passar 5 anos da tua vida estudando um autor só, não se preocupe que você não está estudando o outro. Ele está te chamando. Se por outro lado esse autor que você pensou, eu vou passar o resto da vida estudando ele, de repente não te interessa mais, só que cuidado, não confundamos, né, o nosso, os nossos instintos carnais, vamos dizer assim, o nosso eu mais baixo, o nosso eu que quer prazer imediato, não confundamos isso com o eu que entende, né? É uma questão de vontade, não é uma questão de desejo. O que eu quero dizer com isso? Você está estudando algo, algo te chama, né? Para eu mudar ou incluir um outro autor, a razão te chama, né? Não é uma mera vontade. Se for uma mera vontade, eu vou assistir Big Brother e, sei lá, ficar bebendo, né? Sei lá, qualquer coisa assim. A nossa vontade enquanto seres animais, né? É algo fácil e que dê um prazer imediato, né? Bom, dito isso, então a ideia é, a partir do momento em que algo te chama, né, e racionalmente aquilo te chama, então se dedique. Se o Trivium não te chamou, como não foi o meu caso, embora eu ache extremamente interessante gramática, retórica e lógica, eu não vou estudar o Trivium. Simples assim, eu não vou estudar o Trivium, né? Atualmente eu tenho estudado bastante São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, seguramente nós precisamos de uma boa noção de lógica, porque São Tomás de Aquino é Aristóteles, né? É muito de Aristóteles, né? Mas
O Trivium não me chamou, quem me chamou foi o São Tomás de Aquino e, através do São Tomás de Aquino, lógica, percebeu? Então eu tendo a defender essa postura muito mais tranquila, não em relação, volto a enfatizar, ao seu eu animal, né? Não se trata de relaxo, não se trata em defender acordar tarde e não ter uma disciplina, mas de deixar a sua alma explorar os lugares que ela quer explorar, né? Afinal de contas, a verdade, ela não é, ela não é algo que eu precise forçar para que eu goste dela. O bom estudo não é algo que eu preciso forçar. A única coisa é que às vezes eu não consigo ver. Se eu conseguir ver realmente, aí o estudo fica muito, se não prazeroso, mas o estudo ele está ligado com a felicidade. É claro que fica esses meus vídeos em que eu respondo perguntas ficam muito mais vagos, vocês vão me desculpar, mas eu prefiro quando é esse tipo de interação, algo mais solto realmente, até para trazer um tipo de variedade aqui para o canal.